E agora nós vamos fazer um preenchimento mais completo, tá? Nós vamos trabalhar, ó, da coluna 15 até a coluna 18, tá? E da coluna 22 até a coluna 25. Da 15 a 18 é referente à sarjeta e da 22 a 25 é referente à rua. Então por isso que eu trouxe uma representação do desenho aqui da nossa sarjeta, de um corte aí da sarjeta com o pavimento, tá? Sem escala, obviamente. Só para a gente ver, ó, quais são essas colunas, ó. A 15, a lâmina de água na sarjeta, o quanto a água avança da sarjeta sobre o asfalto, a declividade transversal da sarjeta, o inverso da declividade transversal da sarjeta, a declividade longitudinal, consequentemente a vazão. Também, rugosidade, perdão, nós já fizemos, a lâmina de água sobre o pavimento, o quanto a água avança no pavimento, a declividade transversal do pavimento e o inverso da declividade transversal do pavimento. Depois a declividade longitudinal e por fim a vazão. Então tá. Para a gente poder obter esses dados, eu fiz a representação aqui, o desenho da nossa sarjeta com o pavimento, ele indo até a crista. Então, como a nossa rua ela tem 10 metros, né? Então eu coloquei metade até a crista 5 metros. Então eu representei a sarjeta em preto, mais o pavimento em verde, indo até a crista, então para lá tem a outra, o espelho desse mesmo perfil. Tranquilo? O que acontece? No enunciado, nos foi informado que a sarjeta tem 60 centímetros de largura. Se o nosso pavimento, se a nossa via de guia a guia tem 5 metros, então sobrou para a gente 4,40 de pavimento. Nesse caso, já é o telinha, ou seja, o quanto que a água avança sobre o pavimento. Lembra que pavimento de residencial a gente pode ter alagamento até a crista em todas as faixas. Então, por isso que eu estou prevendo que a água ela vai alagar até a crista. Tranquilo? Então, vai alagar com 4,40. Beleza. O que está nos passado no enunciado, também o que nos foi informado, é que a declividade transversal do pavimento ele é de 1,5. Eu poderia também ter usado a declividade da sarjeta com a mesma declividade do pavimento, e aí ficaria uma declividade só. Porém, para diferenciar e a gente ter um cálculo diferente, né, e poder usar os dois cálculos diferentes nas duas colunas, eu propus uma declividade, eu adotei uma declividade transversal na sarjeta de 2, para eu poder ter um fator de redução o mínimo possível, ou seja, vai reduzir só 20% da vazão teórica, ou seja, a vazão admissível é 80% da vazão teórica. Tranquilo? Então eu optei por esses 2% de declividade transversal na sarjeta. Beleza. O que agora eu preciso descobrir? Qual que vai ser a altura da lâmina d'água sobre a sarjeta? Tá bem? Para isso, o que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando com 80 centímetros e declividade de 2%. Fazendo essa relação que está aqui embaixo, ó, a altura da sarjeta ela é igual ao comprimento da sarjeta vezes a declividade transversal da sarjeta, ou seja, 60 centímetros multiplicada por 0,02 metro por metro. Ou seja, a altura da sarjeta ela é de 1,2 centímetros. Tranquilo ou não? E aí a gente pode, geralmente, nos confundirmos com a questão da altura total de lâmina de água, que como a altura da sarjeta é 15 centímetros, nós podemos confundir que a altura da água também será 15 centímetros. Mas olha só, como eu posso alagar só até a crista do pavimento, eu quero saber então qual que é a altura dessa lâmina que vai atingir só até a crista, porque eu não posso alagar mais do que isso, tá bem?
De posse disso, eu vim aqui e verifiquei, ó, eu não tenho que o comprimento da rua ou do pavimento, então é 4,40 ou 440 centímetros, multiplicado pela declividade transversal do pavimento, que é de 0,015, eu tenho então que essa altura da lâmina d'água, ela é de 6,6 centímetros, certo? Então tá, eu descobri o Y'. Ou seja, quando eu for descobrir a vazão na seção verde, eu já tenho a altura da lâmina d'água, que é de 6,6 centímetros. Aí, nós viemos então para descobrir qual que é a altura da lâmina d'água sobre a sarjeta, que é 1,2, que é a altura da sarjeta, beleza? Que é esse tracejadinho aqui, mais o 6,6 que fica sobre o pavimento. Olha lá no final, então, quanto que deu, ó. A altura da lâmina d'água, ela nada mais é do que a altura da sarjeta mais a altura da lâmina d'água sobre o pavimento. Então, ao invés da gente trabalhar com 15 centímetros de lâmina de água, nós teremos 7,8 centímetros de lâmina d'água. O que eu quero chamar a atenção para vocês nesse resultado? Geralmente, em loteamentos fechados, a gente trabalha com metade de um meio fio. Né? Meio fio geralmente é 15 centímetros, em condomínios fechados a gente trabalha com 7,5, com 8 centímetros. Por quê? Porque é geralmente representada ou utilizada esse tipo de configuração de sarjeta 2 e de pavimento 1,5. Consequentemente, o tanto de altura de lâmina d'água máxima que eu vou ter, ela vai ser 7,5 centímetros, consequentemente, metade de um meio fio. Então, por isso que não é um padrão, não é uma regra, mas é um padrão aí em loteamentos em que acabam usando meio fio pela metade, ao invés de 15 usa 7,5. Até porque eu não vou ter essa capacidade de alagamento em ruas residenciais para atingir 15 centímetros de altura de lâmina de água. Tranquilo?